Lá vem a Nana, gente. A gente só vai se conhecer pessoalmente uma primeira vez, vocês vão ver esse encontro. Ei! Ei! Já tô gravando você chegando. Meu Deus, como eu tô suada, eu tô nojenta. Ai, não. gente, já assistiu. Ai, calor da Flórida! Tudo bem? Oi, gente, bom dia. Esse é o Passagem pra 4, boa tarde, boa noite, não sei quantos tá assistindo. Aqui é meio-dia, eu não tomei café, então pra mim ainda é bom dia. Só aqui, ó, em cima da cabeça, 40 graus mais ou menos. Olha, tá muito quente nessa Flórida. Tá mesmo. Você veio passar calor aqui, né? Não, mas lá na Califórnia tá esse calor também. Ai, meu Deus do céu. Mas lá tem diferença- vento do mar, né? Tem Tem brisa. Exatamente, aqui não. Aqui não, aqui o máximo que você consegue é uma brisinha do Lake Pop, que tá aqui atrás. Exatamente. Gente, então hoje eu vou conhecer a Nana e ela vai contar a história dela pra vocês aqui no canal, porque ela também faz PhD lá na Califórnia. Então vem com a gente que esse é o Passagem pra 4. Gente, estamos apresentando o Intergarden pra Nana e vou apresentar pra vocês também. Então aqui, ó, essa é a prefeitura. É isso, acabou. Você é de cidade pequena. Tão pequenininha. É, assim, ó. É de 2008. E aqui, Nana, no Natal e no Halloween, sabe o que eles fazem? Eles projetam desenhos de Natal e de Halloween e põe música nas paredes. E aí todo mundo vem pra cá, ó, aqui do outro lado da rua, gente. Fica todo mundo assistindo aqui e aqui. É a atração da cidade. E assim, aqui à noite, toda noite, ó, essas árvores aqui, toda noite fica com luz. A gente era cidadão de Winter-Garden, né, meninas? Sim. Agora a gente mudou pra Ocoee. Ocoee tem uma prefeitura que acabou de ser construída no mesmo estilo. E eu acho que daqui a uns anos Ocoee vai ser o Winter-Garden, tá? Ah, entendi. É minha aposta. Tô apostando. Cara, tão limpinha, tão direitinha, toda bonitinha. É toda bonita. E aqui é Estados Unidos de verdade. Aqui não é Orlando. Uhum, é do lado de Orlando, mas é não perto. é Orlando, né? Agora conta, qual PhD que você faz? Eu faço PhD em antropologia, mas a história é muito doida. Ai, que delícia, adoro. Eu sou advogada, Uau. funcionária pública, fazendo PhD em antropologia, porque eu fiz mestrado em ciência política, porém o meu mestrado, o foco da pesquisa era sem ciência animal. E eu achei dentro do programa de antropologia um professor que faz pesquisa com comunicação animal, que já vai um passo além da ciência, que é não é só o sentir dor, sentir medo, depressão, raiva, mas de você conseguir falar. E não é falar um animal com o outro, mas dos animais falarem com a gente, com uma linguagem que é uma linguagem não verbal. Então a minha pesquisa é sobre isso, atualmente. Ai, que legal! É. Gente, é um PhD em antropologia que mexe com animal, que era uma coisa que você já gostava. Sou apaixonada, sou protetora dos animais há muitos anos, fiz mais de 100 resgates de animais. Já resgatei um pinguim. Que legal! Eu morei com um pinguim, só pra vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, que eu achei numa Gente, praia. do Rio de Janeiro! Eu achei numa praia do Rio de Janeiro. Gente, vai ter que ter muito vídeo pra Vai, contar essas vai. histórias todas de resgate, de bichinhos. Exatamente, já morei com galinha, com pintinho, com pinguim, já fiz Na minha resgate. sala Adorei. Animal de- tinha pintinhos, mas daí a gente soltou eles na fazenda. Então, já paramos, já comemos e o assunto rolou, mas nós paramos de contar pra você. Então a gente voltou aqui, que a Nana vai contar agora um pouquinho sobre a cidade que ela tá na Califórnia, gente. Tô em Davis, né, que é Califórnia, ali bem mais pro norte, né? É um lugar que metade do ano é frio, porque as pessoas têm a ideia de que a Califórnia É toda sol, quente. e que a gente vai pra praia e a gente vai surfar, mas não é assim. É porque Califórnia é uma tripa É uma no mapa, tripinha né? no mapa, exatamente. Mas Então- eu tô ali em cima e tô assim, a 1 hora da praia, 1 horinha da praia. Fica 1h30 que você falou de Sacramento, que é a capital, né? Não, fica 20 minutos de Sacramento e de Sacramento até São Francisco 1 hora e meia. 1h30, Isso. Então, assim, porque São Francisco todo mundo mais ou menos sabe onde que tá no mapa, então fica mais São fácil. Francisco é mais famoso, Golden Gate, Golden o pessoal já Gate. conhece. Então, assim, fica 1 horinha, a Golden Gate fica 1 horinha da minha casa. Ai, que delícia. É isso. E, assim, a cidade é uma cidade pequena, que tudo fecha cedo, relativamente cedo. Cedo não, é pior do que o Intergarden. Que o Intergarden tudo fecha às 9. Que hora que fecha lá? 7 da noite, 7 da noite não 7 tem da nada. Você consegue, assim, um mercado, talvez, que feche um pouquinho mais tarde, mas as coisinhas principais da cidade já vão fechando bem cedo. Ai. E assim, como é que é morar em cidade pequena? Porque você veio do Rio, né? Rio de Janeiro, Botafogo, nascida e criada em Botafogo, agito, pagode. Carioca da Gema. Carioca muito da Gema. Foi um baque, né? Tanto pra mim quanto pro meu marido. A gente chegou e falou, meu Deus, cadê o... Pra você ir, Cadê o por exemplo, pagode? Cadê o o agito? pagode? A gente tem um Latin Night em Davis. O que maior pagode é o Latin Night. É o maior evento latino, que é uma vez por mês. É o último
último sábado do mês. E aí, Nana, como é que tá a faculdade? Um ano completado agora em agosto? Vai completar agora dia 1º de setembro, foi quando a gente chegou aqui. Então, como é que tá esse um ano de faculdade? Olha, assim, eu achei que seria mais difícil, na verdade, né? Muito por causa da língua. É óbvio. É um medo, né? É um medo. Fica inseguro. A gente fica inseguro, é o desconhecido. Tudo que é desconhecido a gente fica apavorado. A gente vem com medo mesmo, não é isso? Vem. Vai com medo, mas vai. Exatamente. Ninguém vem super seguro. Ai, não, tá tudo certo, não. Não existe isso. No meu cohort tem 8 pessoas. Já estavam 8. falando que o seu... O meu são 6, nós somos 6 mulheres. Então, são 8 pessoas. Fizeram a loucura de aceitar 6 mulheres ao mesmo tempo pro PhD, programa. entendeu? Eu acho que eles se arrependem desde o primeiro dia. O meu não, o meu são 8 pessoas. Eles têm um background em antropologia que eu não tenho. O meu background é em direito, né? Então, é óbvio, você tem que estudar um pouquinho mais, tem que correr um pouquinho mais atrás pra você conseguir chegar lá. Porque a maioria dos livros que eles passam no PhD acabam que alguns dos meus amigos já leram, já conhecem os autores. Eu não, eu tô tendo que correr um pouco atrás. Mas como a minha pesquisa é o principal pra mim, eu tô fazendo tudo que precisa de matéria obrigatória agora. Passado o primeiro ano, agora eu tenho matérias eletivas e eu posso escolher. Então eu posso fazer dentro do departamento de Direito. Ah, isso é muito legal, né? Que é dentro da minha área. E aí você pode trazer conhecimentos de outras áreas pra tua pesquisa, que é super valorizado aqui, não é? Isso que eu acho, o pessoal falou assim, você faz turismo, tem que ser do turismo pra fazer turismo? Eu falo, não, mas eu não era do turismo. Não, exatamente. E você não era da antropologia? Não era da antropologia. Eu fui totalmente... Eu procurei, quando eu comecei a fazer pesquisa de quais as universidades que eu iria, eu escolhi as universidades que tinham a ver com a minha pesquisa. Eu não pensei no departamento, eu não pensei nisso, não. Eu acho. E assim, quando você traz um elemento que é diferente, quando você vem de um lugar diferente, de um conhecimento diferente, e traz para aquela outra área, você traz uma visão diferente. Sim. Que às vezes é super legal, é super valorizada, né? Uma dos documentos que você precisa fazer para aplicação é uma carta sobre diversidade. Como que você se encaixa na diversidade? Então assim, eu sou de você tem que fazer? Tem. Ah, não, eu não tinha carta de diversidade. E aí eu falei, olha, eu sou latina, eu sou mulher, eu tô numa idade que não é a idade comum de fazer o PhD. Tem muita gente da minha idade, mas no meu departamento, por exemplo, eu sou a única. Varia muito de departamento para departamento. Né? Então eu falei sobre tudo isso e falei, olha, meu background não é antropologia, mas eu vou trazer muita coisa boa pra vocês também. É o negócio de saber usar o que você tem, a sua história, pra contar a sua melhor história do seu processo. Exatamente. Né? Porque se você falar assim, olha, mas eu não sei nada de antropologia, se você contar a mesma coisa... Não, se você não fizer tudo com não... Exatamente. Você tem que contar a sua história mostrando quão positivo pode ser pro departamento querer você. Verdade. É isso, é muito bom. Gente, agora vamos, vai rolar uma mudança de cenário, porque nós estamos derretendo, que tá muito calor. Então nós vamos lugar com ar-condicionado. Tchau. Gente, precisávamos de um ar-condicionado. Outro cenário, outra vida. Já bateu muito papo, mas a Nana vai contar agora mais pra gente dessa experiência. Como é que você chegou lá? Como que o processo seletivo? Como é que você chegou em Davis? A história da escolha de Davis é um pouco não muito usual. Eu estava escolhendo uma universidade na Califórnia, especificamente por causa do Encantador de Cães, o César Millan. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, que vão passar a conhecer agora. O César Millan tem um programa de televisão que chamava Encantador de Cães, agora chama César 911. Que ele diz que ele treina pessoas, na verdade, que ele não treina os animais. Eu sei como é que é isso, eu fui treinada, eu fui adestrada. Então, é isso. Porque a maioria das pessoas fala, meu cachorro, ele tem problema. Não é meu o cachorro. Não é o cachorro o problema. E aí, como minha pesquisa no mestrado era sobre sem ciência animal, e eu já era muito fã do César Millan. Pausa. Sem ciência animal. Explica isso pra galera, porque eu não sei, não sabia o que era isso até você me explicar. É a capacidade do animal de sentir dor, de sentir depressão, raiva, de sentir angústia, que a maioria das pessoas acredita que esses sentimentos sejam só dos humanos. E os animais não humanos, eles têm esses sentimentos também. Então a minha pesquisa do mestrado falava sobre isso, especificamente. Mas eu queria ir além, não falar só sobre sentimentos, mas sobre comunicar. Que é uma comunicação que não é igual a que a gente está tendo aqui. Mas eles falam. Eles falam. Gente, quem tem um pet sabe. Exatamente. Porque olha, não, pausa. O Wilson vai contar. Eu quero que você conta.
O que o Fila ia fazer quando ele fazia coisa errada e a gente chegava em casa? Era só falar o que tinha feito de errado, que o bichinho já encolhia assim a cabecinha para baixo, baixava as orelhas, já ia se agrunhando num cantinho e pronto. A gente podia procurar que tinha alguma coisa errada na casa. Com certeza. Estúdio. A produção aqui tá só melhorando. Isso. Mas enfim, a Essenciência é sobre isso. Mas eu queria ir além da minha pesquisa, que era falar sobre a comunicação. E aí eu comecei a procurar programas de doutorado no Brasil. E eu vi que essa área de pesquisa ainda no Brasil ainda é muito carente dessa pesquisa. E eu achei aqui nos Estados Unidos. E eu vi que tinha possibilidade de eu vir estudar aqui. Então eu falei, bom, vou começar a cumprir os requisitos do processo seletivo. O primeiro deles, que eu fiquei em pânico, foi o TOEFL, porque é a primeira coisa que a gente pensa. Eu não sei falar inglês, eu não consigo falar, não consigo fazer prova com tempo. Então eu comecei a estudar técnica pro TOEFL. É o que a gente estava falando antes, o não. Eu não. Ah, não, peraí. Eu sim. O que eu posso fazer para eu sim, né? Exatamente. Eu comecei fazendo um curso de inglês, na verdade, online, que eu poderia ter aula com o professor 24 horas por dia, o horário que eu quisesse, né, trabalhando. Tipo, então... esses online, assim? o Open English, pode fazer propaganda? Open English, paga aí, ó. Não. Já patrocina aqui. Já patrocina o canal. Eu comecei fazendo o Open English porque ele tem várias... Ele, inclusive, tem uma parte do TOEFL que você consegue fazer... Tem o speaking. Que legal. Então eu falei, vou tentar o Open English, mas eu vi que não dava só com aquele conteúdo. Então comecei a fazer professor particular, o speaking mesmo, assim, de conversar, para destravar a língua, que era o que eu precisava, porque eu tinha uma base do inglês, mas eu não era um inglês básico, querendo ser um intermediário ali, mas era um básico ainda. E aí eu falei, vou melhorando o meu vocabulário, vou ampliando o meu leque, né, de vocabulário, e fiz um curso específico para o TOEFL, uma professora para me ensinar a técnica do TOEFL. Na verdade, eu fiz até o caminho inverso. Eu fiz um curso sobre técnicas do TOEFL, peguei uma professora que morou aqui nos Estados Unidos por 20 anos, treinei a professora, olha, a técnica é essa, mas eu preciso que você me avalie. E comecei a fazer o curso com ela. Eu sei o que eu preciso fazer, eu não sei se eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Isso. Eu preciso que você me avalie. Então eu fazia a primeira questão do speaking, eu fazia com ela, e aí ela falava pra mim, olha, você precisa melhorar isso, você precisa falar essa pronúncia um pouquinho melhor. Ela ia me ajudando nesse sentido. Bom. Isso. E aí a gente precisa correr atrás de outras coisas, né? Documento, carta de recomendação, entrar em contato com as pessoas, entrar em contato com os professores. Mas comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. Que assim, eu tava falando de César Millan, eu queria só as universidades da Califórnia, porque a minha pesquisa era sobre comunicação animal e minha vontade era trabalhar com o César Millan, que atualmente eu acho que é a pessoa que mais trabalha com comunicação não só de cães, mas com diversos outros animais. Ele tem lhama, cavalo, galinhas, então assim, ele trabalha com comunicação ampla, né? E eu queria muito trabalhar com ele, então eu queria estar perto dele. E aí vi a Universidade da Califórnia por conta disso. E... Casou no Santos, você contou. Ela queria vir, vou pra Califórnia. Eu queria uma coisa assim, achei que a vida era super fácil. Ela é carioca, gente, ela queria morar perto da praia. Tinha isso também, né? Óbvio, queria morar num lugar que o clima fosse parecido com o do Rio de Janeiro. Mas eu queria estar perto de César Millan. E a gente tem uma ideia de Califórnia, que Califórnia é Los Angeles, Califórnia é San Diego, praia, é do né? filme, que a gente vê no filme. A Califórnia dos filmes. Mas eu falei, vou aplicar para todos os campos da Universidade da Califórnia que teriam uma pesquisa aproximada com a minha. Eu encontrei uma professora na Universidade da Califórnia, em Riverside, que se disponibilizou para... Isso é incomum no Brasil, né? Ela se disponibilizou para ver os documentos antes de eu aplicar, para ver se eles estavam bons e se o meu inglês no documento estava bom. Olha, a gente já meio caminhado. E aí ela me indicou, falou, olha, para sua pesquisa, esse livro aqui é muito importante. Nossa. Eu acho que você podia ler ele. Quando eu fui ver, tava assim, o prazo apertado, eu fui ver um livro assim, de 400 folhas. Eu não tenho como ler esse livro. Não vai ser do dia pra noite. Não vai. Em inglês. Eu falei, eu vou abrir esse livro,
vou ler um capítulo aqui e vou ver do que ele fala. Abri um capítulo falando sobre golfinhos, comunicação entre golfinhos. Ai, que legal. Muito legal. Tipo, flipper total. Isso. E aí um professor... Nós somos geração flipper, Somos, né? eu não nem conto pra ninguém. Não conto pra ninguém. Se você não entendeu a piada, é que você é novo demais. Exatamente. E aí, assim, eu fui fazer uma entrevista com outro professor de outro campus, né? E aí eu olhei o currículo desse professor e eu falei, nossa, mas ele não tem relação com a minha pesquisa, ele não trabalha com o meu tema. Antropologia. Antropologia. Bicho. Eu tinha mandado pra uma outra professora e ela me recomendou ele. Aí eu falei, bom, eu vou pra essa entrevista porque... Ela deve saber o que ela tá fazendo. Exatamente. Quando eu cheguei lá na entrevista, ele falou, olha, eu tô escrevendo um livro sobre comunicação de golfinhos. Aí eu falei... O único capítulo que você leu do livro. Exatamente. Eu falei, o senhor tá já vendo? leu o livro? Tal? Já... Quando é pra ser, quando tá lá escrito é da Nana, Ninguém tava tira. lá. Aí eu falei, o senhor já leu o livro tal? Aí ele, não conheço esse livro. Você pode escrever o nome do autor no Nossa, chat? recomendar livro pra especialista na entrevista já chegou num nível, gente. Não, aí... No nível bom, luxo. né? E aí ele falou, olha, bom, gostei muito de você entrou em contato com uma outra professora, mas se você quiser me escolher, eu também estou aqui disponível. Se você quiser... Gente, quando a pessoa fala, se você quiser me escolher, você já se sente assim, quem que eu tô escolhendo? Né? Exatamente. Assim, eu posso falar nome? Pode. De universidade? Pode. Existe uma universidade no Rio de Janeiro chamada Unicarioca, que não é uma universidade muito... Famosa. Famosa, renomada. E eu fiz um processo seletivo pra lá. E eu não tinha sido aprovada na entrevista. Pra fazer um doutorado Pra fazer lá? um doutorado lá. E aí eu falei... Tá bom. Eu não tava acreditando. University of California, Davis, obrigada. Exatamente. Ainda bem que você não foi aprovada. Exatamente. Ainda, graças, eu tava lá Foi o escrito caminho, que tava era. escrito. E eu tava super, assim, quando você tem uma reprovação, principalmente uma universidade que não é renomada, Ai, você que fala... frustração, né? Frustrada, fala, eu não sirvo. Como é que eu vou conseguir aplicar pra uma melhor se na Você pior... não servia para aquela. Exatamente. Esse que é o negócio. Eu Você não... Gente, Eles não serviam pra mim. Então, não era o match perfeito. Não era o match perfeito. Não era, não tava certo. E aí, eu como falei pro professor tudo que eu sabia daquele capítulo do livro, ele falou isso, que eu podia escolher, né? Assim, falou, você pode me escolher e tal. Escolher. E eu achei fiquei... isso fácil, posso me escolher. Exatamente. Eu falei, olha, o que eu vou fazer? Falei com meu marido na época. Falei, olha, vamos dar uma caminhada, porque como é que eu vou escolher entre a professora que eu falei primeiro e ele? Mas ela que tinha recomendado. Tinha me recomendado ele, só não sabia por quê. Então tava... Aí eu falei, bom, vou dar uma caminhada, vou dar uma volta. Eu fui caminhar. Quando eu voltei, tinha um e-mail dele falando, já conversei com a professora e ela disse que não tem problema nenhum de você me colocar como primeiro orientador. Olha o tanto que ele ficou interessado, não. Olha como é que o golfinho impressionou o homem. Impressão total. Porque, tipo, ele já pulou... Vê, gente, quando a pessoa quer que as coisas aconteçam, ela não fica lá sentada esperando as coisas acontecerem. Ele foi lá e falou, eu gostei, quero... Ele mesmo resolveu o problema. Exatamente. Ele não deixou você escolher ele. Isso. Ele já pulou da frente pra você ser a melhor opção, né? Exatamente. Ele fez por mim, né? Ai, que E assim, foi maravilhoso. uma caminhada mesmo. Eu dei uma caminhada em volta ali no meu bairro com os meus cachorros. Na época eu tinha o Lu e a Maria Isabel. E com meu marido, eu falei, vou pensar, vou ver se eu mando um e-mail falando o que eu falo nesse e-mail. Quando eu voltei, o problema estava solucionado. Mas mesmo assim, eu falei, vou aplicar para os outros 3 campos, né? Que Vai que, tinha, né? A gente vai não que. sabe, a gente sempre fica inseguro, Sempre né? fica naquela dúvida. Enfim, apliquei em final de novembro para início de dezembro, que eram os prazos das aplicações. E aí, quando foi dia 27 de janeiro, se eu não me engano, recebi meu primeiro aceite. Que foi desse. Gente, o aceite já tava... Lá quando ele mandou o e-mail da professora, na verdade, ele já tinha aceitado tudo, né? Eu precisava cumprir os outros requisitos, é lógico. Mas a gente já ter uma indicação do professor gostar da sua pesquisa, ter afinidade com a sua pesquisa, nossa, ajuda metade do caminho. E eu estudei pro TOEFL, tive que conversar com os professores pelas cartas de recomendações que a gente precisa, né? Eu acho que na sua universidade não teve, mas na minha
precisou de uma carta de como eu me encaixava na diversidade cultural. E eu tive que fazer isso. Coisa da Califórnia. Coisas da Califórnia. E... Gosto da Califórnia. Que mais de documentos que a gente precisa? Eu na época de pandemia, tava dispensado o GRE. Isso foi ótimo pra mim. Lá na Califórnia, porque eu tive que fazer o GRE. Mas você fez um ano antes de mim, né? Que eu acabei meu primeiro ano agora. Eu fiz um ano antes, que tava mais no meio da pandemia. É verdade. E não teve, não. A maioria das universidades não tava. Não estavam dispensadas. Algumas estavam, mas não. Mas assim, foi o que eu sempre falo. Eu não fui muito bem no GRE. Não foi uma coisa assim de outro mundo. A gente lembrar matemática básica de milhões de anos atrás, não lembrava. Mas, falei, nenhuma universidade pediu uma nota X. Era Pedia pra fazer. Apresentar. Eu falei, eu vou apresentar o que eu tenho. E é isso. E espero que seja suficiente. E foi, né? E foi. Foi aprovada, então foi Tô suficiente. aqui, né? Então foi suficiente. Exatamente. Eu fiz o restante dos requerimentos. Era três cartas de recomendação, a nota do TOEFL, que não era uma nota muito alta. Era uma nota 80, que pedia que geralmente ali a... 76, 80 é um meio básico que você Exatamente, acha das universidades. E eu fiz 2 vezes a prova do TOEFL. A primeira vez eu tirei 67 e na segunda eu tirei 82. Eu fiz um mês de diferença e foi tudo certo. E o importante é ter a nota que precisa. Exatamente, quanto a nota essa que nota não precisa. interessa. E é isso, assim, eu falei, vamos mudar minha vida pros Estados Unidos, né? Como? Com 2 cachorros, meu marido, eu sou funcionária pública federal de uma universidade que estava fechada por conta da pandemia, tinha acabado de abrir, eu tinha mudado de setor, eu não conhecia meu chefe pessoalmente. Falei, como que eu vou conhecer o meu chefe pessoalmente falando, olha, prazer, eu sou a Nana e eu preciso de licença, porque eu preciso ir embora do país para um PhD na Universidade da Califórnia. Como que vai ser esse meu primeiro? Mas, gente, é o que eu falo assim, ó. Se você já tivesse falado assim, eu sou funcionária pública, então não vou, não é pra mim? Pronto, morreu aí. O não você ia se dar primeiro. Exatamente. Aí você esperou, você foi lá e não... Fiz aquela o processo. história, o não eu já tenho, né? Então deixa eu correr atrás do sim. Então... Exatamente. E aí eu fui e falei com o meu chefe falou, o quê? Você passou num PhD com bolsa 100%. Na Califórnia. De quem enxerga lá na frente. Exatamente. Ele falou, cadê o papel que eu assino a sua licença? E, enfim, assinou minha licença, eu vim para os Estados Unidos ano passado, setembro de 2022, dia 1º de setembro, vai fazer um ano agora, de 2022. Infelizmente, o Louis, que era eu tinha 2 cães, né, o Louis e a Maria Isabel, e o Louis faleceu um mês antes da viagem, já com todos os documentos, né, pra vir. Mas a Maria Isabel veio com a gente, veio como cão de suporte emocional, comigo na cabine. Vou te mandar umas fotos pra você botar aqui no vídeo. Porque ela é personagem importante dessa história. Essencial. Não, eu vim trabalhar com comunicação animal. Eu vou deixar a minha cãzinha de suporte emocional no Brasil pra vir estudar. Não tinha sentido, ela tinha que vir. E a importância, inclusive, que eu queria falar muito sobre isso aqui, da gente ter... eu conheci a Ju, a gente se conheceu online. E o canal dela mostra conteúdo real, o Instagram mostra conteúdo real. Eu tô aqui na casa dela hoje, a gente se conhecendo pessoalmente, gravando vídeo. E a importância da gente ver conteúdos de verdade na internet, porque a empresa que eu contratei para fazer a documentação dos cães fez todo o processo e esqueceu de um documento e a gente perdeu a passagem. Isso é um bizarro. Assim, a gente perdeu a passagem e eu falei, eu não vou sem ela. Bizarro. Tive que comprar outra passagem para dar o tempo de eu fazer a documentação certinha, ela entrar por outro aeroporto, não pôde entrar pela Califórnia, teve que entrar por Nova York, que tem as facilities. Eu falo um pouco no meu Instagram sobre isso também, sobre... Quem tá pensando em se mudar pra cá com um pet, já segue a Nana, já pega lá que ela dá muitas dicas. E aí eu falei, agora eu vou estudar muito a fundo o processo de transporte de cães, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Perder passagem, perder dinheiro. Não, você contratou uma empresa, confiou na empresa e a empresa deu pra trás. E por mais que a gente brigue, vá atrás, queira os direitos que são, né, reais... O problema existe. O problema existe e você tinha um prazo. Você não podia simplesmente não chegar aqui. O documento que ele esqueceu chama Import Permit. Com o meu inglês aqui. Import Permit.
E ele leva 6 semanas para ser emitido. Como que eu faltava 5 dias para minha viagem, eu entrei em contato com a empresa, porque existe um outro documento que é o CVI, que tem que ser emitido com 5 dias antes da viagem. Aí eu entrei em contato para falar, e aí, o CVI? Tá certo este daqui? Aí ele, olha, só um minuto, esqueci o Import Permit. Não, esqueci. Esqueci. E aí eu falei, meu Deus do céu, comecei a estudar e vi que existia uma possibilidade de trazer ela sem o import, mas só por Nova York. Então eu tive que comprar uma passagem de última hora para Nova York, com um preço muito mais caro e tudo mais. Então assim, ter conteúdos de qualidade na internet, iguais os que vocês estão promovendo, é essencial da gente mostrar a vida real, que a gente mostrar que não é só sonho americano. Tem problema, tem coisa muito boa. É vida, né? Exatamente. É vida em qualquer lugar do mundo. Tem perrengue, tem injeção de saco, tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. Exatamente. A gente falou um pouco na rua, né, sobre A gente fofocou bastante. A gente fofocou bastante, porque eu não sei que se vocês sabem, que a gente tem um dog no Brasil, né? E o nosso dog, o Filé, ele não foi resgatado. Ele me escolheu, agora eu posso dizer. Ele me escolheu, porque eu tava na rua com a minha irmã, ele simplesmente pulou no meu colo. E eu falei, gente, esse cachorro deve ser de alguém, deixa eu procurar o dono. Procurei o dono, não achei. Ele é um Schnauzer. Aí a gente falou, deve ser o cachorro de alguém, né? Mas ele tava com carinha de que tava na rua há um tempo. Aí levamos no pet, aí a veterinária olhou ele, examinou, falou, não, ele tá bem, ele só tá um pouco assim, fraco, né? E ele devia estar na rua há um tempo. Mas no mais ele tá legal. Falei, ele tem algum chip, alguma coisa? Porque se tivesse o chip, pronto, já achava. É um requisito, inclusive, obrigatório aqui nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Não é um chip que a maioria das pessoas acha que é um chip de rastreio. Ele não é um chip de rastreio, mas ele é identificação. Exatamente. Você encontrou o animal na rua, leva no veterinário, eles fazem o leitor, sabem quem é o dono, o telefone, o nome do cachorro, tudo. Aí a gente levou e não tinha chip. Então eu falei, vou procurar na internet, você procurou na internet, tentamos achar o dono, não achamos dono, achamos um monte de gente querendo adotar. Felizmente ficou com a família de vocês. E aí eu falei, não, se é pra ele ser adotado, ele me adotou, né? Ele vai ficar. Então, ficamos com o Filé, só que a gente não sabe a idade real do Filé. A gente tem uma ideia aproximada. Você falou que era já idoso, né, Tati? Não, ele agora tá idoso. Por quê? Porque ele veio antes da Luísa. Ele é o primeiro dessa família, né? Ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Então, ele chegou 1 ano e pouquinho antes da Luísa. Então, ele hoje tá pelo menos volta de 14 anos. Nossa. Então, a gente não sabe. E ele já tinha uns problemas gástricos, porque Schnauzers têm históricos de problemas gástricos. E ele ia ficar com a minha mãe. Então, a gente resolveu deixar ele. E aí chegou a vida aqui. Como é que é a vida de universitária lá na Califórnia? Qual que é a sua experiência com a universidade? Eu vou falar de forma geral, assim, entramos por Nova York, né, por causa da Maria Isabel, e aí de Nova York fomos pra Califórnia. Chegamos, o prazo para você chegar nos Estados Unidos é 30 dias antes do início das aulas, né, esse é o padrão. E a gente chegou com esse prazo. Só que sem casa ainda pra morar, falaram que não, é super tranquilo. Você encontra no Facebook, você encontra online, você vai encontrar várias oportunidades de aluguel. Algum dia foi assim. Com você não, né? Comigo também não, Comigo né? não aconteceu assim. Não tinha casa disponível nenhuma. Então nós ficamos naquele motel de filme, beira de estrada, que a porta é já na rua. Ficamos nesse motel de beira de estrada, eu aluguei um motel por 3 dias. Falei, não, 3 dias eu vou arranjar essa casa. Com certeza. Não, arranjei. Então, de início já foi um pouco difícil por conta disso. Eu, marido e cachorro, meu marido é o Perota, para eu parar de chamar ele de marido, começamos a procurar lugar para ficar. Nesse sentido, os brasileiros ajudam muito, né? A comunidade de brasileiros acaba te ajudando. Lá tem muito brasileiro? A gente tem um grupo de 250 brasileiros no WhatsApp. Não conheço os 250, mas quando me inseri no grupo, de primeira a gente já começou a falar, olha, a gente tá passando uma dificuldade aqui e com um cachorro ainda por cima, né? Que a Maria Isabel, ela não é uma cachorra pequenininha, é uma cachorra grande, 14 quilos. Então, todo mundo falando, olha, vai ser difícil. Você chegou em cima a hora que tá todo mundo se mudando. Essa é uma questão. Quando você vem com uma aluna internacional, você só pode chegar nesse prazo de 1 mês antes,
O aluno doméstico, o aluno americano que já está, ou de outros países que já está aqui, ele já tá resolvendo essa vida de moradia dele há muito tempo. O americano é super adiantado nessas coisas, né? Se ele mora, por exemplo, mora aqui na Flórida e vai estudar na Califórnia, ele pega... Em maio ele vai resolver a vida dele. Ele vai resolver a vida dele, aluga, vê... Porque, né, tem muito scam. O pessoal não fala sobre isso, mas tem muito grupo no Facebook de aluguel com scam. Que a pessoa te mostra vídeo da casa, fala tudo pra você. E quando chega lá, não tem Não tem casa. Então, assim, eu tive medo de alugar do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, também cheguei aqui sem casa, que também não façam isso. Eu não quis chegar sem... Eu não quis alugar do Brasil. E eu conheço gente que alugou do Brasil. Deu certo. Não, pagou uma pessoa pra organizar tudo e chegou, não tinha nada organizado. Eu conheço gente que deu certo, alugando do Brasil, falando com o imobiliário e tudo mais. E gente que deu errado. Chegou e era scam. Não tinha casa, não tinha nada, ainda perdeu um dinheiro. Porque você tem que pagar o depósito, coisa, né? O depósito, né? E assim, aí quando a universidade viu que eu estava numa situação complicada, eles me ofereceram um apartamento num prédio que eu vi que só tinha eu no prédio, mais ninguém. Mas eu falei, bom, era um apartamento que tinha sala, 2 quartos, cozinha, banheiro. Já tava melhor que o motel que eu fiquei de beira de estrada, que nem geladeira tinha. Motel sem geladeira, apartamento que você tá meio isolado, meio estranho, mas ok. Dentro do campus. Upgrade. Eu andava 5 minutos andando, eu chegava no meu departamento, falei, vou pra lá. Enfim, aí eu fiquei 1 mês e meio nesse apartamento. Eles falaram, não é para sempre. E eu falei, tudo bem, mas tem que ser até eu arranjar uma casa. Porque eu preciso morar em algum lugar com a minha família. E eles ficaram bem tranquilos, eles viram que na verdade a gente não tava tentando morar de graça, a gente realmente tava passando um aperto e conseguimos alugar uma casa com quintal, 2 quartos. Isso não é o padrão, a gente tem uma sorte, né, depois dessa sequência de... Viu, top, tem balance nessa vida, né? Nós demos a sorte de alugar uma casa com quintal, Maria Isabel feliz da vida no quintal. Agora ela tem um quintal. Exatamente. Isso é uma coisa que quem tá vindo com o animal tem que pensar. Porque 2 coisas, né? Tem taxa quando você tem um animal. Sim. Você tem que estar preparado com esse custo, né? Tem uma taxa não só do depósito, como mensal. Aqui tem mensal, acho que só depósito, né? Alguns imóveis eu acho que tem a taxa mensal por você manter um animal. Um animal, porque dependendo do animal, deteriora o ambiente. Dependendo do animal, dependendo do humano, deteriora o ambiente. Depende, né? Exatamente. É assim. E como aluna? Como é que... Então, aí quando a gente consegue um lugar pra gente se estabelecer, você começa a ter as outras preocupações. Porque eu sou TA, né? Então eu dou aula e sou aluna. Então, como aluna... Você tá dando aula pra turma inteira? Então, no meu primeiro ano, eu sou obrigada a ser TA da disciplina Introdução à Antropologia, que era o que eu não tinha background. Então, é o que os alunos de undergrad estão começando com introdução. Então, eu tive que aprender muito para poder passar um pouco para eles, né? Então, eu assisto às aulas da lecture, da professora principal da disciplina, e aí eu passo para eles, eu tenho pequenas sections. Então, são 500 alunos na lecture e eu pego 50 a 60 alunos para fazer a discussion section. E aí eu tenho 3 turmas, desses 60 alunos, cada turma 20 alunos. E são adolescentes. Eu pensava, vão me tacar uma bolinha de papel quando eu virar de costas e começar a escrever no quadro. Mas não. Eles são super, assim... Disciplinados. Gente, as pessoas não pegam o celular em sala de aula pra ficar olhando. Nada. Não falam coisas aleatórias. Não. O comportamento de aluno de faculdade aqui é muito diferente do Brasil. Sem contar que tem muito aluno internacional. Tem muito. Então, culturalmente, eles são completamente diferentes também. Então, eles não se conhecem muito, não tem aquela coisa, né, do Rio de Janeiro, você vê, a maioria é carioca. Então, você vê os undergrads são... Tudo meio igual. Tudo meio igual. Lá não, eles são muito diferentes. Então, eles são geralmente muito tímidos, introvertidos. Eu tenho que puxar... É uma aula de discussion. Então, eles precisam falar. E aí você tem que puxar eles. E no primeiro mês, eu fiquei apavorada. Eu falei, não vai dar certo isso. Como é que eu vou dar aula pra eles de uma matéria que eu também estou aprendendo?
E aí eu peguei o jeito. Rápido você pega o jeito. Você entende a turma, você entende os alunos, você vê o que é necessário e você prepara a aula. Então, quem tem medo de vir pra cá porque vai precisar dar aula pra falar inglês, você prepara a aula antes. Então você tem slide pra te ajudar, você tem o que você já memorizou, já tá na sua cabeça que você vai conseguir falar. Se você não entender qualquer coisa que os alunos perguntarem, você consegue pedir pra eles te explicarem de novo. Eles estão acostumados, por ser aluno internacional e conviver com aluno internacional, eles estão acostumados com essa diversidade de o inglês diverso, eles com vários têm sotaques, problemas né? no inglês, né? E o professor, enfim, dá a matéria e eu só discuto a matéria com eles. Então, como TA, meu desafio principal foi: será que esses adolescentes vão me tacar bolinha de papel ou não? Será que eles vão me entender ou não? E a gente, hoje em dia, assim, todas as turmas que eu tive, né? Eu já tive 3 quarters aqui. Então, eu tive 3 trimestres de turmas. E me tornei amiga deles, assim, dos alunos e tal. Fiquei próxima depois que acaba, que você não precisa mais dar nota e tal. Você consegue manter, mas... Porque essa separação entre o relacionamento do professor com o aluno é que é muito também... estrito, exatamente. Sério. Você não pode ficar muito próximo, porque você vai dar nota, você vai avaliar trabalho. Mas depois que acaba, que eles vão seguir a vida deles ali, você pode dar carta de recomendação pra eles no futuro. Então, eles sabem que você também tem uma importância pro futuro deles. É verdade. E eu, como aluna, o primeiro desafio foi entender a disciplina de antropologia em inglês, pela primeira vez. E aí eu tive um pouco de... Na primeira aula minha, eu falei, não tô entendendo nada. Não tô entendendo absolutamente nada. Como é que eu vou fazer? Ler muito antes. Já ir com o material todo na sua cabeça, porque aí você... Se você não entendeu inglês, você tem uma ideia do que o professor tá falando, porque você já tem o conteúdo ali, você já leu. Isso se estar preparado pra aula. Assim, não que no Brasil não fosse recomendado algumas leituras antes, mas não é costume, né, gente? A gente não tem isso na escola, né? A gente não vai aprendendo isso. Aqui você tem que chegar com tudo lido. Com tudo sabendo. Você chega meio sabendo, na verdade. Eu não sei, assim, eu fiz o meu mestrado em Portugal. E o sistema era um pouco diferente. Eu não sei como é o doutorado no Brasil, porque eles me aprovaram lá no Brasil, né? Eu fui aprovada aqui. Mas, assim, o doutorado daqui, pelo menos um livrozinho por semana a gente tem. Então, é muita leitura, são muitas horas de estudo. Muita coisa que eu não consigo entender. Às vezes, tiro dúvida com os outros alunos. Isso é bom também, assim, né? Os outros alunos do meu cohort, eles têm um background em antropologia, então eles conseguem me ajudar. É mais fácil. Conseguem decifrar coisas pra mim que às vezes eu falo, não, mas por que isso? E eles conseguem me ajudar. Então, como aluna, o primeiro desafio foi entender a aula do professor. Também a aula é de debate, porque o meu estudo é muito filosófico, né? Não é um laboratório na área de... É pensamento. É pensamento. Então, você filosofar. Seu pensamento. Eu tive uma aula, gente, eu nunca vou esquecer da minha vida. Era sobre um quadro de um pintor Velázquez. E o quadro chama Las Meninas. A gente passou... Você conhece? Então, quem conhece o quadro... ele é muito interessante, mas eu fiquei 3 horas e meia debatendo o quadro. E eu nunca imaginei que eu ia ter tanta coisa pra falar de um quadro. Porque não é minha área de direito. Eu acho que eu ia super gostar desse doutorado de antropologia. Você ia gostar? Eu ia muito. Eu fiquei desesperada. Mas eu prometi essa semana, eu não vou fazer outro doutorado. Não. Eu prometi pra mim mesma que eu não vou passar pelo que eu passei de novo. Exatamente. Eu falei, não, eu vou começar a pensar mais sobre as coisas. Você começa a abrir a sua mente pra um mundo diferente. Você tem que se adequar, né? Você e sua família, né? Porque eu vim com a minha família multiespécie. Minha família, eu adoro, marido... Família multiespécie. Minha filha tem 4 patas. Ela teve que se adequar, ela não anda mais nos locais que ela andava antes, ela não tem mais os amiguinhos dela. A ração dela é diferente. Eu, lá no Brasil, já comprava Royal Canin pra ela, hipoalergênica, porque ela tem um problema gastrointestinal. E aqui eu falei, bom, Royal Canin nos Estados Unidos? Assim, vou conseguir fácil. Não foi fácil. A primeira ração dela eu tive que importar de Portugal pra trazer. Precisa de prescrição pra ração aqui. Porque é alimento, né? Alimento é muito específico
daquela legislação daquele lugar, né? É porque ele é um alimento que eles entendem como medicamento, porque é para problema gastrointestinal. Então eles entra entendem como alimento e medicamento. Exatamente, você precisa de prescrição. E eu não sabia, ela não tinha médico aqui. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa se informar antes, se adaptar. E aí eu importei de Portugal depois, arranjei um veterinário para ela, para conseguir a receita, explicar, trouxe todos os documentos. É muito importante você trazer os seus documentos. Eu fiz todo o check-up antes de vir, meu marido também, a Maria Isabel também, ainda mais por já ter um histórico de problema. Plano de saúde, a gente tinha o nosso, né? Porque vem com o visto, né? É obrigado a ter um plano de saúde. O plano de saúde e a faculdade paga. O seu e o dele? O dele, ele pode fazer pela faculdade, consultas e a gente paga um valor proporcional dependendo do que for. Mas a faculdade deu pra ele também. Isso, exatamente. Cada faculdade é de um Tem jeito. diferente. A nossa só dá pra mim e para as meninas a gente Você tem que pagar. Então, o dele, se eu quisesse full, eu teria que pagar. Mas ele pode ser atendido no hospital da universidade e a gente pagar um valor proporcional porque ele tá incluído como meu dependente. Ele não é full. Por exemplo, se você precisar, Deus me livre, mas precisar fazer uma cirurgia, a gente vai precisar se adequar. Mas existe uma coisa que é muito interessante que chama Covered California, que é um plano de saúde do governo, que é subsidiado. A gente, pela nossa renda, a gente não paga nada. E nós dois temos o Covered California. Então a gente consegue em emergências que aceitam e é como se fosse um plano de saúde público, né? A gente consegue em emergências que aceitam. Então a gente tem essas duas possibilidades. Isso é muito importante antes de vir ver plano de saúde, que independente de qualquer coisa, se você não tiver problema nenhum, em algum momento você vai precisar. Nem que seja para fazer um check-up, você vai precisar. E o plano de saúde para animal é extremamente importante aqui também. Aí a gente paga, né? Na universidade não cobriu a Maria Isabel. Eles ainda não estão adequados à família multiespécie. Não incluíram Maria Isabel, a gente teve que pagar um plano de saúde para ela. Infelizmente, ela tem essa doença pré-existente que o plano de saúde não cobre as despesas médicas para essa doença específica, mas para outras coisas cobre, então é essencial que tenha também. Gente, agora para fechar esse vídeo que nós falamos demais, né? Duas mulheres juntas é terrível. O que, assim, pensando na sua vida, do Brasil para cá, o que você acha? Como é que você compara? O que você ganhou nesse ano e o que você deixou nesse ano? Olha, a maioria das pessoas me pergunta, tá valendo a pena? Às vezes eu acho que sim. Essa pergunta é traiçoeira. Porque você começa a botar tudo na balança. Eu tenho 37 anos agora, né? Fiz 37 anos aqui, mas eu saí do Brasil com 36 anos de Rio de Janeiro. Eu tinha a minha família toda estruturada lá, a minha casa própria. Eu trabalhava do outro lado da rua, literalmente eu trabalhava do outro lado da rua. Eu tinha os meus amigos, que cresceram comigo, né? Hoje estou aqui na Flórida, inclusive, com você por conta deles. E a vida era muito mais simples com toda a estrutura que você cria por 36 anos. Quando você muda para outro estado até, mas para outro país, que a cultura é diferente, que é tudo diferente, você tem um impacto de primeira que dá vontade. Na primeira semana eu falei, eu quero largar esse motel de beira de estrada. O que eu fiz? Eu quero voltar pro Brasil, que é um lugar seguro. É o certo. É Porto Seguro. É o Porto Seguro. Só que assim, eu tô vendo pra frente, né? Eu não tô vendo agora que eu tô passando bem, a minha primeira aula. Eu não tô vendo isso. Eu tô vendo que daqui a 5 anos o que vai ser bom pra mim. Você ter um PhD um PhD nos Estados Unidos. Pausa. É vida real. É vida real. Isadora tá ali fazendo barulho na cozinha do lado. Volta. Mas o que você ganhou nesse ano? Então, o que eu ganhei, assim, muita experiência, melhorar o inglês. Você pode fazer o cursinho de inglês que você quiser no Brasil. Se morar nos Estados Unidos, você não tem a opção de pedir uma tradução do português ali na hora, na vida real, principalmente em sala de aula. Então você acaba ficando fluente mais rápido. Então, assim, de ponto positivo, né? A diversidade cultural que eu tenho aqui, né? Na minha turma eu tenho uma turca, uma chinesa, que tem um background muito diferente. No Brasil, muito provavelmente eu teria só brasileiros. Podia até ser de outro estado, mas seriam brasileiros. O poder de compra aqui é surreal.
Eu fiz um vídeo, inclusive, Trabalhou, ganhou, comprou. Exatamente. Eu fiz um vídeo mostrando, eu tenho uma televisão de 55 polegadas que eu comprei por $100 e poucos. Que a mesma televisão no Brasil seria R$3.000. Se você comparar, não precisa nem fazer conversão. Você compara, uma televisão custa quase 3 salários mínimos no Brasil e aqui custa horas de trabalho. Então, você estar imerso nessa cultura, melhorar o inglês, você ficar fluente, você ter um diploma da Universidade da Califórnia, que é uma das 100 melhores universidades do mundo, você sabe que no futuro ruim não vai dar. A gente tava falando sobre isso mais cedo, né? Conhecimento ninguém tira. Não, exatamente. Conhecimento ninguém te tira. E um diplominha nunca fez mal pra ninguém. Faz. Um PhD na Universidade da Califórnia em antropologia, que no início eu falei, antropologia eu vou trabalhar com o quê, né? Assim, eu queria trabalhar com o César Millan, é o meu sonho trabalhar com o César Millan. Nós vamos mandar esse vídeo pra ele. Vamos mandar César Millan. Olha, watch esse vídeo. Eu já, há 7 anos atrás, eu estive na Califórnia, atrás do César Millan especificamente. Eu quero saber essa história depois. Fora das câmeras. Então, e aí eu o conheci pessoalmente. Uau! Passei um dia com ele e eu falei Tá pra ele, vendo eu vou trabalhar atrás? com você. Eu mandei mais de 200 e-mails pro César Millan. Eu fiz o caminho inverso há 7 anos Descobri atrás. que ela é um pouco stalker, gente. Um tico. Aqui, assim, um pouquinho. Aí eu mandei mais de 200 e-mails até uma pessoa me responder. Liguei também, né? Naquela época não tinha nem ligação por... Skype só. Só Skype. E aí uma empresa de uma amiga minha, eu ligava da empresa, até uma moça falar, olha, senhora, a gente não vai te dar o schedule do César Millan. Ele é famoso, ele tem um programa de televisão, não vamos te dar o schedule dele. A gente não sabe quais são as suas intenções com esse rapaz. Exatamente, a gente nem te conhece de onde você tirou a ideia. Eu falei, ok. Olhei a agenda dele de shows, de que ele faz apresentações em vários países, e vi um buraco. Eu falei, ele tem um programa de televisão, ele deve estar gravando. Nesse período, comprei passagem e vim. E ele estava gravando. Foi uma sorte também, que a vida também, quando ela quer, ela... Não, gente, ela é stalker. Ela é Eu stalker das boas. Eu gosto da pessoa que sabe pesquisar as coisas. Porque pesquisa também é isso. É saber onde achar as coisas. Você não vai me dar informação, não? Não tem problema, não. Eu vou achar a informação. Você não precisa me dar. Eu vou achar a informação. E eu fui, cheguei no meio da gravação dele. Mas essa é ridícula, que depois eu te conto melhor. Fora Porque eu chorava, que nem uma louca, né? De soluçar. De soluçar e de fazer... Porque eu tava nervosa. E aí eu falei, vai me botar pra fora, né? Mas ele não me botou pra fora, falou, vem gravar comigo, passei o dia com ele. Vou mandar as fotos pra você botar no vídeo também. Gente! Passei o dia com o César Millan e falei pra ele, olha, um dia eu vou trabalhar com você. Mas como é que você se vende? Eu, advogada do Brasil. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tô fazendo um PhD em antropologia com a pesquisa voltada pra comunicação animal. Ele vai querer muito te ter na equipe Eu vou dele, vender velho. uma outra coisa. Eu vou voltar. Ele vai falar com você, eu espero que você me escolha. Isso aí! Ai! Nossa senhora, Ju! Entrega pro universo, tomara que seja isso. Ele vai falar, eu espero que você... Eu sei que você tem várias ofertas pra trabalhar em várias universidades, mas espero que você me escolha. Exatamente. Uau, que sonho, hein? Eu falei, e assim, isso tudo em 7 anos não foi planejado, mas se você tem um sonho, tem que ir tirando do papel. O sonho tem que se preparando. Exatamente. Às vezes a preparação vem de maneiras diferentes, às vezes não é bem do jeito que a gente espera, mas quem tá preparado, tem uma sorte danada, né? Exatamente. Sorte só encontra quem tá preparado. Assim, o fator sorte, ele é importantíssimo, mas se você não correr atrás, a sorte não cai no seu colo. Você tem que correr atrás e aí o universo, ou que quer que seja que vocês acreditam, vai conspirar ao seu favor. Eu tive aí o livro que eu abri na página qualquer e eu consegui pra entrevista. E tive lá a agenda do César Millan depois de stalkear um pouquinho. Eu consegui vir pra Califórnia e foi há 7 não, agora já foi há 8 anos atrás isso. E aí eu conheci pessoalmente, fiz um contato bom dentro do Centro de Psicologia Canina dele, que é aqui na Califórnia, em Santa Clarita. E eu falo com esse treinador até hoje, que não é o César Millan, mas trabalha com ele. Manter os contatos é sempre importante, não né? É? Fazer network. Fazer o network é fundamental. E hoje em dia, em dezembro, agora dia 31 de dezembro, eu tive no Centro de Psicologia Canina dele. Fui com um emocional um pouco melhor. Mais preparado. Agora você é uma exclusiva, tá? Agora você é uma PhD student. Exatamente. Você não é só uma stalkeadora qualquer. Você é uma stalkeadora com a carteirinha da UC Davis. E assim, isso é exclusivo, eu não contei pra ninguém, nem pra minhas amigas. Eu fui dia 31 de dezembro lá
E aí, eu também escolhi um dia ótimo, né? 31 de dezembro. Quem está trabalhando? Ninguém. Mas eu falei, Só eu as tava pessoas passando muito por lá. empolgadas. Isso. Eu falei, eu vou passar lá e vou ver. Tava chovendo. Aí passei, tava tudo fechado. Aí daqui a pouco saiu uma moça de carro, aí eu falei, falei, olha, estive aqui há 8 anos atrás, gravei um programa com César Millan e tudo mais, mas eu vim como fã. Mas agora eu tô trabalhando nessa área, eu gostaria de fazer uma entrevista pra minha pesquisa como PhD Student. Aí ela falou, olha, você pode me dar seu telefone? Aí eu falei, cara, essa mulher vai pegar meu telefone e vai jogar no lixo. Eu tô na porta dele dia 31 de dezembro. Não. Ela me deu o contato de uma pessoa pra eu marcar, fazer uma entrevista com ele, fazer pesquisa. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu acredito muito em Mas você muita ficou fé. sentada no seu sofá, sonhando com o Lógico César que não, Millan, e você foi lógico lá, que não. 31 de dezembro, em vez de fazer Réveillon, onde você estava? Tava lá. Correndo atrás do que você quer. Exatamente. E aí eu tenho agora, tô de férias, né? Na faculdade a gente tá nesse período de férias. Tô aqui aproveitando com os meus amigos, é claro. Mas já tô preparando que eu tenho que ter um preparo do que eu vou, exatamente o que eu Vai preciso. lá encantar o povo do César Millan. Eu preciso estar preparada porque é o meu sonho ali, né? Eu não posso simplesmente marcar uma entrevista e não ter o que falar. Agora o que vai pesquisar. sair uma pesquisa, gente, mas vai sair uma pesquisa. Aguardem. Coming soon. E é isso, mas assim, tá valendo a pena sim, mas eu vim pra estudar. Eu não vim pra sonho americano. Então eu tô aqui disposta a passar as dificuldades e as benesses, ficar afastado da família, que é uma coisa que de vez em quando dói, mas a gente sabe que a gente pode pegar um avião, tá ali quando dá, né, quando dá um tempo. E pra mim, na balança, vale a pena sim, principalmente se é seu sonho, se você tem um sonho, você tem um objetivo. E se planeja. Se planeja. Tem um sonho, se planeja, corre atrás. E vai dar certo. O final vai dar certo, com certeza. Se não absoluta. deu certo é porque não chegou no final, gente. Exatamente. Essas frases a gente acha que é bobeira, mas não é não. Mas quando a gente vê essas coisas real. acontecendo na nossa vida, de verdade, a gente fala assim, porque assim, cada um tem uma crença. Mas assim, tem coisas que você vai ouvir na vida inteira. Seja um ditado, seja uma palavra da Bíblia, seja esses livros de autoajuda. Tem várias formas que essas mensagens chegam pra gente. Mas aí quando você vê, cara, as pessoas falaram isso, mas isso tá acontecendo na minha vida, eu sou prova disso. Você fala assim, não, eu acho que é melhor prestar mais atenção no que minha mãe anda me dizendo. Exatamente. E hoje em dia, eu tanto no meu Instagram, quanto no meu novo canal do YouTube, que depois eu vou passar o link pra vocês. Vai ter canal no YouTube vou de ter, entrevistas. com certeza. De entrevista, gente. Falando sobre brasileiros que vêm pra cá, por que vêm pra cá, e do perrengue e da dificuldade, assim, de cada um, da facilidade. E essas coisas que aconteceram comigo, acontecem com várias pessoas, assim, de você ter uma pessoa que te indica, você tá no lugar certo na hora certa. Tem gente que vai lá pra te ferrar, mas tem gente também que parece que assim, vem cá Te que eu vou chama, te ajudar. Exatamente. Então, assim, eu tenho tentado mostrar isso porque a gente no Brasil, é uma percepção que eu tenho, não sei se você tem essa percepção, Ju, mas a gente tem uma síndrome de que nós não somos suficientes pro restante do mundo. E é completamente o contrário. Aqui eles sabem que o brasileiro bota a mão na massa. Atrás, é bom de serviço. Exatamente, que a gente se dispõe a alguma coisa. Não sei, vou aprender. Que nem eu fiz, vou aprender, não sei antropologia? Só um minuto, vou ler aqui e vou aprender antropologia. Onde que tem mesmo o manual desse negócio? Exatamente, a gente lê o manual, bota o manual embaixo do braço, meu marido fala isso, você botou o manual da vida embaixo do braço e foi atrás. É isso. E é isso, gente, brasileiro é um povo que vai dominar o mundo se continuar assim. Os mineiros, então, estão saindo na frente, porque onde a gente encontra tem um mineiro, né? Lá em Davis tem. Não tem muito mineiro, então eu falo assim, gente, se a gente vai com a vontade de fazer e tal, vai dar certo. Exatamente. Aí eu adorei que você veio aqui e a gente se conheceu pessoalmente. É verdade, só online, certo. né? Tipo, Só online. Eu conheci a família toda hoje, mas parecia que eu já conheci eles há parecia que eu já era super amiga da família há muito tempo. E eu fiquei muito feliz. Obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por mostrar um pouco da cidade, né? Um pouquinho de Winter Garden. Mostrar um pouco da cidade. E foi um prazer dar a entrevista pra você. Então, gente, se gostou desse vídeo, deixa o like. A gente esquece disso aqui. Mas eu sempre fala pra se inscrever no canal, pra ver o conteúdo, pra deixar o like. Aí a gente esquece no meio do caminho. Mas dá o like, se inscreve no canal.
Comenta aqui o que você gostou. Tem dúvida? Tem pergunta? Eu vou lá responder também. Vai lá, comenta lá que a gente responde. Sempre que a gente pode, a gente ajuda. Exatamente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.